Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da UFO. Hoje vamos falar sobre o papel da leitura na formação. Veja também, próximo presidente vai enfrentar uma série de desafios para a economia. E ainda, você sabia que jantar depois das 10 horas da noite pode provocar alterações no organismo que aumentam o risco da obesidade? Isso e muito mais no Jornal da UFO, que está no ar. O próximo presidente, seja ele quem for, vai enfrentar logo de cara uma série de desafios para a economia. Entre os maiores estão o controle das contas públicas e fazer a atividade econômica ganhar mais fôlego. Uma bomba armada ou uma panela de pressão. Nos dois casos, a ameaça é a mesma: explosão. Esse é o cenário econômico no horizonte. Até agora, os dois principais postulantes ao Planalto em 2023 deram poucas pistas do que pretendem fazer na seara econômica. O principal obstáculo é a manutenção das contas públicas nos eixos. Os analistas do mercado, ouvidos semanalmente pelo Banco Central, derrubaram para menos de 6% a estimativa do índice oficial de preços para este ano. Isso significa menos espaço para aumento no teto de gastos. Para combater a inflação, o Banco Central promoveu o maior aperto monetário dos últimos 23 anos do regime de metas de inflação. Elevou a taxa básica de juros da mínima histórica de 2% para quase 14% ao ano, a mais alta em quase 6 anos. Isso tem impacto direto na redução do consumo das famílias e sobre os juros que a União paga para a rolagem da dívida pública. No meio desse turbilhão surge a dúvida: como compatibilizar o combate às mazelas sociais, como a pobreza e um eventual aperto nos gastos? Aí na ponta do iceberg aparece a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, que não está prevista no orçamento do ano que vem. Alguma possibilidade de gastar fora da regra, mas quanto? É 1% do PIB ou é 3%? Porque aí a realidade pode ser muito distinta. E quando tiver essa discussão de regra, que regra é essa? É uma regra crível? É uma regra que garante a sustentabilidade das contas públicas ao longo do tempo? O próximo mandatário tem que dar sinais realmente muito críveis de que vai perseguir aí o caminho da responsabilidade econômica. E como manter acesa a chama do crescimento econômico num cenário de risco, de recessão na zona do euro e no Reino Unido e de desaquecimento nos Estados Unidos e também na China, nossos principais parceiros comerciais? O desemprego baixou para menos de 9% no trimestre de junho a agosto, a menor taxa em 7 anos, mas calcada no recorde histórico das vagas sem carteira assinada, nas contas do IBGE. E ainda há um exército de quase 10 milhões de brasileiros em busca de um lugar ao sol no mercado de trabalho. O próximo governo vai ter, de fato, grandes desafios. Começa pelo fato de que a gente se depara hoje com uma economia que tem uma taxa de desemprego que está caindo, os índices mostram essa queda, mas é uma população que tem uma renda mais baixa, que está se recolocando, no geral, no lado informal da economia, então que já faz com que essas pessoas tenham um emprego numa condição muito diferente daquela que a gente gostaria. E é uma economia que tem hoje um nível de preços muito mais alto. A inflação também tem cedido, mas a gente continua com alimentos caros indo para cima da mesa do consumidor. Vamos falar agora sobre metabolismo e bons hábitos para manter a saúde. Jantar depois das 10 horas da noite pode provocar alterações no organismo que aumentam o risco de obesidade. Esse pessoal logo no início da manhã já está com o exercício do dia feito. O melhor horário para acordar é já vir para atividade física, que o restante do dia é um dia bem produtivo. A noite é de descanso e alimentação leve. Geralmente eu janto umas 8 horas no máximo, assim. Eu durmo mais tranquilo, assim. Não é só o sono que é prejudicado por jantares tardios. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou aumento de risco para a obesidade em pessoas que jantam depois das 10 da noite. Isso porque o hábito provoca o aumento da fome no dia seguinte e a desaceleração do metabolismo. Esse estudo ele traz como novidade
pela variação dos hormônios que regulam fome e saciedade. Então, isso favorece a recomendação para que a gente faça a alimentação, faça as nossas refeições no início do dia e não tão tarde da noite. O estudo levou em conta outros fatores, como sono, exposição à luz e a prática de exercícios físicos. Uma rotina de atividades, aliás, pode fazer ainda mais diferença na vida das pessoas que têm o metabolismo impactado pelo hábito de jantar tarde. Que ele, por si só, já gera um gasto calórico extra, então a gente vai fazer exercício, a gente vai gastar mais calorias durante o exercício, e o exercício também ajuda a gente a manter e aumentar a nossa massa muscular. Quem gasta energia no nosso corpo é o músculo. Então, se a gente aumenta a massa muscular, a gente aumenta o gasto calórico também. Então, tem essas duas funções. Ele aumenta o gasto na hora do exercício e aumenta o gasto também quando a gente não está se exercitando por aumentar a massa muscular. O efeito é ainda melhor se acompanhado de uma alimentação equilibrada. Isso significa distribuir o consumo energético diário da seguinte forma: 45% no café da manhã, com pão, queijo, ovo, fruta e granola. 35% no almoço, com metade do prato de folhas e legumes, 1/4 com arroz e feijão e o restante com uma fonte de proteína mais uma fruta de sobremesa. E apenas 20% no jantar, com salada e proteínas. Para quem não consegue jantar cedo, é bom evitar açúcares e gorduras na refeição. Dona Rosália se exercita 6 dias na semana. No prato, só comida de verdade e em pouca quantidade à noite. Essa é a receita de 80 anos bem vividos e de muitos outros que ainda quer viver. Acho que uns 40 anos, mais ou menos, né? A Biblioteca Municipal de Uberlândia completa 82 anos agora em outubro e marca a resistência da literatura num período de desvalorização em todo o país. É preciso ler. Ler o mundo. Ler as esquinas. Ler as pessoas. Esse é um trecho do poema de Ronald Claver, que faz um apelo claro. Mas o acesso à leitura está regredindo no Brasil. No intervalo de 5 anos, o país perdeu quase 800 bibliotecas públicas. A maior parte é em São Paulo e em Minas Gerais. Mas, para a alegria do Robson e da Letícia, a cidade de Uberlândia está indo na contramão, com a ampliação da Biblioteca Municipal, que completa 82 anos agora em outubro. Eu acho incrível, eu acho que a gente devia divulgar mais mesmo, até porque às vezes as pessoas não têm nem muito acesso a isso. Olha o tamanho da nossa biblioteca, é um número imenso de livros, né? E eu acho que não só a criança, né, mas toda a população tem direito à leitura. E o hábito de ler na casa deles foi um convite feito pela filha, a Maria Fernanda, de 7 anos. Essa vontade que ela teve, né, de vir trazer a gente, foi o que eu comecei a fazer as minhas leituras diárias, né? Sempre agora a gente dá um tempinho, a gente pega um livro para fazer uma leitura e aprender um pouco também. Primeira coisa que ela falou assim: papai, a biblioteca agora tem um espaço muito bacana de leitura. Até tinha uns puff lá que a gente ficava assim horas e horas lá lendo, né? O lugar que a Maria Fernanda falou para o pai é o espaço dedicado à literatura infantil dentro da Biblioteca Municipal e que estava recebendo a visita dos alunos de um centro educacional. Mas é importante eles voltarem em momentos com a família, né? Que é um lugar tão gostoso, pode sentar, pode ler, a mãezinha, o paizinho, a família pode contar uma história, eles podem encenar, dramatizar, então é muito importante, sim. Além do empréstimo de livros e os espaços de convivência, a biblioteca conta também com outros projetos de extensão que levam os livros cidade afora. Temos o projeto Ler com Prazer, onde as estantes ficam nos terminais. Então as pessoas podem ver esse material, podem pegar, levar para casa. É um projeto mais livre, a pessoa pode usufruir dele. Depois, se ela quiser, pode retornar com o material para a estante para que outras pessoas usem esse material. A neurocientista Marianne Wolfe diz que a leitura é uma das maiores conquistas evolutivas da nossa espécie. Isso porque a maioria dos seres humanos já nascem com certos genes que ajudam em atividades, como enxergar, mastigar e falar. Mas para ler, a gente precisa primeiro aprender.
Em seu livro O Cérebro no Mundo Digital, a neurocientista explica que, no ato de ler, o cérebro inaugura uma série de novas conexões que não são feitas em nenhum outro momento. E a leitura pode ser feita também de outras formas, como é o caso das pessoas com deficiência. Aqui na Sala Incluir nós temos alguns equipamentos de acessibilidade, né? Nós temos a lupa eletrônica, nós temos teclado e mouse adaptado, nós temos o óculos Orcam AI, que é um dispositivo, um computador que você acopla no óculos, ele faz uma leitura do que está à frente da pessoa que tem baixa visão e cegueira total. Então nós temos vários dispositivos, nós temos um acervo completo de livros em braille. Então a comunidade precisa vir, porque nós estamos aqui de portas abertas esperando esse pessoal. Como diz Ronald Claver, é preciso ler a linha que demarca as margens do coração e aponta para horizontes impossíveis, improváveis, mas encantadores e mágicos. A biblioteca fica no Centro Municipal de Cultura e está aberta das 8h15 da manhã às 6h45 da tarde, de segunda a sexta. Todas as pessoas podem fazer o cadastro para empréstimo de livros, sendo necessário apenas o documento com foto e comprovante de endereço. E para falar mais sobre a literatura, recebemos aqui ao vivo Everton Rodrigues Fernandes. Ele é assistente de administração e também presidente da Comissão de Acessibilidade da Biblioteca da UFO. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Nós que agradecemos sua presença aqui. Recebemos também Lucas Amaral de Pádua, ele é presidente da Comissão de Cultura e Diversidade da Biblioteca da UFO. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal também. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos essa presença especial de vocês dois aqui. Então, para começar, vamos falar dessa importância de espaços voltados, né, para a biblioteca, voltados para o registro de histórias e também voltados para a literatura, a importância disso nesse cenário atual da gente. Então, as bibliotecas, né, historicamente, são lugares de guarda dos livros, da história, né? Da história, da cultura. E a preservação desse tipo de instituição é fundamental para possibilitar que cada pessoa, na sua singularidade, possa se apropriar daquilo que está guardado ali, possa se apropriar daquilo que a humanidade produziu, né, da literatura, da poesia, se apropriar da história do seu país, né, e assim também se apropriar da sua própria história, né, porque a nossa história também é social. Então, preservar esses espaços de guarda é fundamental para manter a nossa história viva, e eu acho que esse talvez seja uma da principal importância, né, da manutenção desse espaço. E também, claro e óbvio, o incentivo à leitura, né? O espaço com variedade de livros para todos os gostos também, não tem do que reclamar, né? Para todos os gostos. Exatamente. Inclusive, a Biblioteca da UFO também está nesse cenário e é um espaço muito grande de acesso também aos estudantes e também para quem é de fora da UFO, né? Sim, as bibliotecas da UFO, embora seja uma biblioteca, né, dentro do espaço da universidade, ela está aberta para qualquer pessoa da população que queira visitá-la, que queira ir até o ambiente para estudar, pode usar os livros, usar os computadores que estão disponíveis para fazer pesquisa. Acho que a única diferença é que não é todas o cadastro e o empréstimo de livros, ele está restrito para a comunidade interna da universidade, no caso os estudantes, os docentes e os técnicos administrativos. E a biblioteca da universidade tem um papel fundamental no apoio à pesquisa científica, que é fundamental para o desenvolvimento do país, né, e que vem sofrendo, né, inúmeros cortes, né, nos últimos anos. E também a gente trabalha muito com a extensão, que é fazer com que a biblioteca saia de dentro dos muros da universidade e abarque a maior quantidade de público, né? E tá sempre com as portas abertas para que as pessoas de fora da UFO possam visitá-la, usar dos seus materiais que estão lá guardados, né? Isso mesmo. Inclusive, Everton, a biblioteca da UFO tem a questão da acessibilidade, da inclusão para quem também tem a dificuldade da leitura, né? Sim, atualmente a biblioteca do campus Santa Mônica, ela possui uma biblioteca de tecnologias assistivas, que tem vários recursos para auxiliar pessoas, principalmente com deficiência visual. Então nós temos scanner, que converte
o livro, né, a imagem em arquivo texto para que a pessoa cega possa realizar a leitura através de aplicativos, leitores de telas. Nós possuímos o óculos Orcam, que realiza também a leitura através de um sistema de câmera acoplado a um óculos. Nós temos lupas eletrônicas para auxiliar pessoas com baixa visão. E é importante ressaltar que tudo isso é aberto também ao público externo. Então, não é só a comunidade acadêmica que tem acesso a esses recursos, quanto as pessoas que necessitarem desses recursos, né? Professores, estudantes da rede pública. E como foi no seu processo de formação esse acesso mais facilitado para a leitura e toda a formação? Para mim foi um pouco complicado, confesso, porque eu formei na área de exatas. Então, na área de exatas a gente tem uma demanda de livros acessíveis. Então, foi uma questão bem complexa. Atualmente ainda não existe uma forma mais didática, né? Mais didática de transformar livros da área de exatas em livros acessíveis. Não possuem também livros em áudio, que também seria uma boa opção, né? Então, eu senti essa demanda, maior para você, foi um desafio, né? muito grande. Mas eu tive a oportunidade de frequentar a Biblioteca Municipal, isso foi muito importante também na minha formação. Olha que bacana. Porque foi lá que eu tive acesso ao Braille, foi através da biblioteca que eu conheci o Braille, aprendi a datilografia, tive as noções de orientação e mobilidade que me deram autonomia e independência. Então eu falo que a biblioteca teve um espaço fundamental na minha vida e na minha formação. E você tem também, né, você é presidente da Comissão de Acessibilidade, de Inclusão. Quais os projetos que vocês fazem voltados para esse segmento? Atualmente a gente tem um projeto em andamento para a criação de um repositório de livros acessíveis. A gente tem também o serviço de adaptação de material, então quando é solicitado algum livro da biblioteca em formato acessível, a gente tenta fazer essa adaptação ou entra em contato com outras instituições para a gente conseguir esse material em formato acessível. E a gente também tem um projeto incluindo surdos nas bibliotecas UFO, porque a gente percebeu que muitos surdos não frequentam e não frequentavam o ambiente da biblioteca porque não tinha ninguém para os orientar, alguém com conhecimento em língua brasileira de sinais. Então, o projeto a gente conseguiu um estudante do curso de Letras Libras para atender esse público e orientar com relação aos serviços, ajudar a encontrar os materiais nas estantes. Que bom. Basicamente são esses os projetos. E o feedback foi positivo? Foi positivo. Que bom. Lucas, e você também é presidente da comissão, né, voltada para a área da cultura. Quais as atividades que vocês fazem e os incentivos também nessa área? Então, acho que a principal atividade que a gente tem feito, de um modo geral, dentro da Comissão de Cultura, é esse incentivo e essa promoção à cultura. Fazer com que a biblioteca seja um espaço para além de guarda de material informacional, mas um espaço de socialização, um espaço onde as pessoas possam se apropriar da cultura. Essas últimas 2 semanas nós executamos a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que foi um grande evento de promoção de cultura e de apoio à pesquisa também. Então nós desenvolvemos atividades de cine debate com alunos de ensino médio, contação de história para crianças, tivemos feira de arte e cultura, tivemos saraus, e a gente tem trabalhado nesse sentido, né, de promover a cultura no âmbito da biblioteca e de possibilitar também a inclusão das diversidades nesse ambiente, né? A diversidade sexual e de gênero, da diversidade étnico-racial e toda a diversidade que abarca a existência humana, né? E acho que tem sido por aí. Toda essa inclusão. Então, agora para a gente encerrar, deixa seu recado para quem está nos assistindo dessa importância da literatura, da leitura na formação do cidadão.
Então, a leitura é fundamental para o nosso desenvolvimento humano, né? Ela vai possibilitar o desenvolvimento da nossa linguagem, o desenvolvimento da nossa atenção, o desenvolvimento de um pensamento crítico, que é fundamental para poder fazer uma leitura da realidade condizente com aquilo que a realidade é. Então, os benefícios da leitura são inúmeros, né? Ela amplia a nossa visão de mundo, ela nos leva para vários lugares, né? Nos possibilita conhecer vários lugares sem sair de casa. E isso possibilita com que a gente tenha um desenvolvimento da nossa reflexão, do nosso pensamento abstrato, né? Essa capacidade imaginativa. Ela possibilita a criação, né? Porque eu não vou só ler, mas eu também depois vou escrever uma história, eu vou escrever uma poesia, eu vou contar aquilo que eu li para outras pessoas. E eu acho que são benefícios infinitos. A vida assim, inteira. Né? Isso mesmo, muito obrigada pela participação. E agora com você, Everton, seu recado final para quem nos assiste. Como o Lucas falou, né, a leitura é o que nos possibilita adquirir conhecimento. Então, eu queria falar para todo mundo que tiver interesse frequentar a biblioteca, principalmente as pessoas que têm algum tipo de necessidade específica, não precisam ficar intimidadas, procurem mesmo, e a gente vai fazer o possível para poder orientar, para adaptar algum tipo de material que for preciso. E você sabe que faz toda a diferença, né? Você nada melhor para dizer, né? Esse sucesso também, dessa forma. Muito obrigada pela participação e parabéns, meninos, pelas iniciativas, pelo trabalho. Uma boa noite para vocês. E a Fundação Logosófica de Uberlândia promove amanhã às 8 horas da noite a palestra pública O Mundo que Temos Dentro. A entrada é franca. Confira agora o convite. Imaginem-se reduzidos ao tamanho de um átomo, para que possam empreender uma viagem ao próprio mundo interno. Logicamente que não estou me referindo ao corpo físico, mas sim a esse mundo interno aonde vivem os pensamentos, os sentimentos, as ideias, aonde realmente nós intuímos que seja a origem de toda a nossa conduta, toda a nossa ação. Nós sabemos como é que funcionam as coisas ali? Como é que nasce um sentimento? Por que eu sou levado a fazer coisas que eu não quero? E a minha vida? Como é que eu construo o que eu quero a partir da base desse mundo interno? São muitas reflexões. E eu quero convidá-los a que venham participar dessa palestra agora na sexta-feira, dia 28 de outubro, às 20 horas, na sede da Fundação Logosófica em Uberlândia. Eu entendo que nós podemos ter momentos muito bacanas, onde esses pensamentos tomam uma nova dimensão. Aguardo vocês lá. E estão abertas as inscrições para o uso do Teatro Municipal de Uberlândia para 2023. O edital é destinado para pessoas com mais de 18 anos que queiram apresentar propostas de projetos de teatro, dança, música, audiovisual, entre outros eventos culturais. Os interessados devem preencher um formulário virtual e inserir a documentação exigida. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de novembro e o edital completo pode ser acessado no Diário Oficial do município, que você acessa pelo www.uberlandia.mg.gov.br. E nossa edição de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela companhia. Na sequência, você acompanha o programa Cultura Popular. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.